Imagine um homem cuja presença marcou a história com tal grandeza que seu nome ecoa até hoje, o imperador Haile Selassie I. Sua jornada começou em 23 de julho de 1892, na encantadora cidade de Ejar Sagoro, às margens da majestosa Arar, no coração da Etiópia. Ainda criança, era chamado de Lis Tafari Makonnen, um nome que carrega significado profundo. Lis significa filho de, enquanto Tafari evoca respeito e temor. Seu pai, Ras Makonnen, não era apenas um nobre qualquer. Governava a antiga Arar, cidade murada repleta de mistérios, e servia como conselheiro próximo do imperador Menelik II, seu parente. Assim, desde o nascimento, Tafari estava destinado a um legado extraordinário, vinculado à própria dinastia imperial etíope. Sua linhagem era ainda mais fascinante. Pelo lado paterno, sua avó descendia da linhagem salomônica, uma tradição que remonta ao século XIII, ligando-o aos reis que governaram a região por séculos. Sua mãe, Voizeru Yeshimebet Ali, era filha de um chefe governante de Volo, no extremo norte do país. Esse entrelaçamento de sangue nobre e tradições milenares moldou não apenas sua identidade, mas o futuro de uma nação. Para entender a grandiosidade de Tafari, é preciso mergulhar na riqueza cultural da Etiópia e de seu império no final do século XIX. Imagine um território onde a história se confunde com lenda, há mais de 1.700 anos, enquanto o Império Romano dominava o norte da África. Nascia no Egito uma cultura vibrante e cristã. Essa fé cruzou fronteiras, descendo pelo Nilo e pela costa do Mar Vermelho, até florescer na Etiópia, que se tornou um dos primeiros reinos cristãos do mundo. Quando as conquistas árabes isolaram a região do restante da cristandade no século VII, os etíopes preservaram sua fé com devoção inabalável, criando uma tradição única enraizada nos rituais da Igreja do século IV. A partir do século X, os governantes etíopes passaram a se autoproclamar descendentes do rei Salomão, dando origem à dinastia salomônica. O que começou como um reino no norte do país expandiu-se entre os séculos XIII e XIX, abarcando territórios que hoje correspondem à Etiópia moderna. Esse império não era apenas vasto, era um mosaico de culturas. Amaras e Oromos, Somalis e Tigraios, cada grupo com suas línguas, crenças e tradições, conviviam sob o mesmo cetro imperial. Os Oromos, de origem cuxítica, dominavam o noroeste. Os Amaras, de herança semítica, eram os guardiões da fé ortodoxa nas terras altas. Essa diversidade não era um obstáculo, mas a essência de um império que soube unificar diferenças sob uma mesma identidade. Quando Tafari veio ao mundo, a Etiópia, então conhecida como Abissínia, termo derivado do árabe abasa que significa mistura, era uma potência em ascensão. No século XIX, enquanto as nações europeias disputavam o controle da África na chamada Corrida por África, a Abissínia resistia. Ao norte, o Egito já era um protetorado britânico. A oeste, o Sudão conectava-se à Etiópia pelas águas do Nilo. Ao sul, Uganda e Quênia delimitavam suas fronteiras. Na costa leste, potências como Itália, Grã-Bretanha e França já haviam estabelecido colônias, como a Somalilândia italiana e a Eritreia. Mas a Abissínia, graças à visão de Menelik II, mantinha-se soberana. Em 1889, Menelik iniciou uma era de modernização, escolheu Addis Ababa como capital e buscou alianças estratégicas, como a parceria com a Rússia em 1893, que enviou conselheiros militares, cientistas e economistas para fortalecer o país. Enquanto outras nações africanas sucumbiam ao colonialismo, a Etiópia se erguia como farol de independência. E foi nesse contexto de transformação e resistência que Tafari nasceu, herdeiro de um legado nobre destinado a liderar uma nação que desafiava o mundo. Seu nascimento não foi apenas o início de uma vida, mas o prenúncio de uma era. Desde tenra idade, Tafari revelou uma precocidade que parecia predestinada. Aos 13 anos, já carregava o título de Dejasmache de Garamulata, uma região administrativa próxima à majestosa Arar. O próprio nome, Guardião da Porta, não era mera formalidade. Era um símbolo de proteção, um presságio de que aquele jovem seria um escudo para seu povo. Mesmo adolescente, ele percorreu a região com uma curiosidade que ultrapassava sua idade, embora poucos imaginassem que aquele menino de olhos atentos um dia redefiniria o destino de um império. E no entanto, o caminho até o trono não era óbvio. Apesar de sua linhagem real, o imperador Menelik II, sábio e visionário, havia estruturado uma sucessão que parecia inabalável. Suas duas filhas, Shoarega e Zeuditu, garantiam a continuidade da dinastia, e foi através delas que o neto Lis Yazu, filho de Shoarega, foi escolhido como herdeiro. Tudo parecia estar em ordem.
Enquanto isso, a sombra do colonialismo europeu se estendia sobre a África e a Itália com suas ambições vorazes. Já havia plantado suas bandeiras em Eritreia e Somalilândia, cobiçando a Abissínia. Mas em 1896, o mundo assistiu atônito ao que parecia impossível. Um exército italiano de 15.000 homens, armado com a arrogância da civilização, foi esmagado em Adva por mais de 75.000 guerrilheiros etíopes, uma vitória que ecoou como um grito de liberdade em todo o continente. Enquanto Menelik consolidava sua obra de modernização, Tafari, ainda jovem, ascendia silenciosamente. Em 1907 foi nomeado governador de Sidamo, no sul da Etiópia, onde nasceria sua primeira filha, a princesa Romanvork. Em 1911 casou-se com Menen Asfal, unindo-se a outra ramificação da família imperial. Mas o destino tecia suas tramas. Em 1913, Menelik II, já debilitado por uma série de derrames, faleceu aos 70 anos, deixando como sucessor designado seu neto Lise Yasu. O jovem, que já exercia o poder de fato, deveria ter sido aclamado sem resistência. Porém, a história tomou outro rumo. O Conselho de Ministros, leal à tradição, e a princesa Zewditu, irmã de Menelik e tia de Yasu, hesitou. A notícia da morte do imperador foi abafada, e Yasu nunca recebeu a coroa que lhe era devida. Os motivos da oposição eram claros. Yasu, nos anos finais do reinado de Menelik, revelara-se instável. Seu governo vacilante contrastava com a firmeza necessária para guiar um império em transformação. Pior ainda, rumores persistentes o acusavam de simpatizar pelo Islã, uma heresia inaceitável em uma nação onde a fé cristã era pilar do poder. Em 1916, o conselho agiu. Yasu foi deposto, preso e condenado ao ostracismo, enquanto Zewditu era proclamada imperatriz. Mas a sucessão permanecia incerta. Sem herdeiros diretos, a solução veio na figura de Tafari Makonnen, o jovem governador que havia se mantido à margem das intrigas. Em um gesto estratégico, ele foi nomeado regente e sucessor designado de Zewditu. O palco estava montado. O que se seguiu foi um jogo de poder sutil e inevitável. Zewditu, tradicionalista e conservadora, representava o passado glorioso da Etiópia. Tafari, por outro lado, era o herdeiro das ideias de Menelik, um modernizador, um homem que enxergava além das fronteiras do império. Embora a imperatriz detivesse o título, sua autoridade era frágil em um mundo dominado por homens. Tafari, astuto e visionário, soube capitalizar essa brecha. Com o apoio da maioria do Conselho de Ministros e uma rede de aliados leais, ele foi, aos poucos, assumindo o controle. Na década de 1920, suas reformas começaram a tomar forma. Não se tratava de uma simples imitação do Ocidente, mas de uma adaptação inteligente, como fizera o Japão décadas antes, absorver o que era útil sem perder a essência. A administração imperial foi reestruturada, as instituições modernizadas e a Etiópia, mais uma vez, preparava-se para desafiar as expectativas do mundo. Tafari não era apenas um regente. Era o arquiteto de uma nova era. A Etiópia não se curvou. Enquanto outras nações africanas viam seus destinos ditados por potências estrangeiras, ela resistiu firme, como um bastião de soberania em um continente sob jugo colonial. E Tafari, com visão estratégica, soube transformar essa resistência em ação. Inspirado pelo modelo japonês, que no mesmo período, desafiava o Ocidente com uma modernização audaciosa sem abdicar de sua identidade, ele arquitetou um Estado que unia tradição e inovação. Não era mera cópia, era evolução. Sob sua liderança, o governo etíope ganhou estrutura, ministérios especializados, cada um com responsabilidades claras. Substituíram a burocracia feudal por um sistema meritocrático. Não importava mais apenas o sangue nobre, o que valia era a competência. Enquanto isso, o exército, já fortalecido pelas reformas de Menelik II, tornou-se uma máquina ainda mais eficiente, com a criação de uma academia militar que formaria as novas gerações de líderes. Mas Tafari não se contentava com o poder interno. Ele queria que a Etiópia fosse reconhecida no mundo, e em 1923, conseguiu o impossível: a admissão na Liga das Nações, um clube então dominado por potências europeias. Era um sinal claro: a Abissínia não era mais uma relíquia do passado, mas uma nação moderna, pronta para ocupar seu lugar entre as grandes. As transformações não pararam por aí. Addis Abeba, outrora uma cidade de ruas poeirentas, ganhou luz elétrica nos anos 1910, e na década seguinte, a rede se expandiu, iluminando não apenas as casas, mas o futuro do país. Estradas começaram a cortar o território, conectando cidades antes isoladas, e os primeiros trilhos de trem foram planejados.
O telégrafo, símbolo da era moderna, chegou para encurtar distâncias e acelerar decisões. A economia, por sua vez, ganhou um pilar fundamental com a criação do Banco Nacional da Etiópia em 1927, uma instituição projetada para estabilizar a moeda, fomentar o comércio e, acima de tudo, reduzir a dependência de credores estrangeiros. Mas nem tudo era progresso sem sombras. O sistema judicial, ainda ancorado no Feta-Negás, um código medieval que impunha penas brutais, como mutilações por furtos, começou a ser reformado, incorporando princípios do direito civil ocidental. Era um passo necessário, embora lento. E havia uma mancha ainda mais escura: a escravidão, uma prática que persistia na Etiópia décadas depois de abolida em grande parte do mundo. Tafari, pressionado por potências estrangeiras, deu os primeiros passos para erradicá-la, mas com cautela. Sabia que mudanças abruptas poderiam desestabilizar um país onde a tradição ainda pesava mais que a lei. Enquanto isso, sua estrela brilhava cada vez mais no cenário internacional. Viagens oficiais à Europa em 1924, com paradas em Londres, Paris e outras capitais, não foram apenas passeios diplomáticos. Eram missões de estudo. Tafari observava, aprendia e negociava. Em Londres, impressionou a corte britânica com sua elegância e determinação. Em Paris, discutiu com o primeiro-ministro Raymond Poincaré estratégias para garantir à Etiópia acesso ao Mar Vermelho, uma ambição que exigiria concessões territoriais em Somalilândia. Mas seu maior trunfo era o simbolismo. Ele representava a única nação africana que nunca havia se curvado ao colonialismo. Isso lhe rendia admiração até mesmo entre aqueles que, em outros contextos, o viriam como um rival. De volta à Etiópia, seu poder era incontestável. Em 1928, a imperatriz Zewditu, reconhecendo sua autoridade, concedeu-lhe o título de Negus, um grau abaixo de imperador, mas que o colocava acima de todos os outros nobres. Era a confirmação oficial do que todos já sabiam: Tafari governava. E governava com mão firme. Controlava o Conselho de Ministros, comandava as Forças Armadas e, acima de tudo, tinha o apoio dos que realmente importavam: os generais e a polícia. Mas a ambição não conhece limites. Em janeiro de 1930, a tensão entre Tafari e Gugsaveli, marido da imperatriz e seu último rival significativo, explodiu em conflito aberto. Gugsa, insatisfeito com o papel secundário, marchou contra Addis Abeba, determinado a destronar Tafari e coroar-se imperador. O choque veio em 31 de março na Batalha de Anshan. Enquanto as tropas de Gugsa confiavam em táticas tradicionais, Tafari desdobrou sua vantagem tecnológica. Aviões bombardearam as linhas inimigas, espalhando pânico e destruição. A vitória foi esmagadora. Gugsa morreu em combate. E como se o destino quisesse selar o momento, a imperatriz Zewditu faleceu pouco depois, de causas naturais. O caminho estava livre. Em 2 de novembro de 1930, após anos de manobras políticas e conquistas estratégicas, Tafari foi coroado imperador da Etiópia. Não como um sucessor qualquer, mas como Haile Selassie, o poder da Trindade. Um nome que ecoaria não apenas nos vales e montanhas da Abissínia, mas no mundo inteiro. O menino que fora Ras, depois Negus, era agora o leão de Judá, o escolhido para guiar uma nação rumo a um destino que nem mesmo seus maiores sonhos poderiam prever. A coroação não foi apenas um ritual, foi um espetáculo de poder e simbolismo que abalou os alicerces da história. Na Catedral de São Jorge, em Addis Abeba, entre cânticos sagrados e o brilho do ouro imperial, o mundo testemunhou o nascimento de uma nova era. Diplomatas estrangeiros, com seus ternos engomados e olhares calculistas, encheram os salões, enquanto as lâminas das espadas cerimoniais refletiam a luz das tochas. A Time Magazine não poderia ignorar aquele momento. Na capa de novembro de 1930, o rosto sereno de Haile Selassie olhava para o futuro, como se já soubesse que seu nome seria gravado não apenas nos livros, mas na alma de um continente. E que nome? Negusa Nagastya, Rei dos Reis. Não era um título, era uma declaração. Haile, poder. Selassie, Trindade. Juntas, essas palavras formavam mais do que uma identidade. Eram uma profecia. O menino que fora Rastafari agora carregava o peso de um legado divino, um nome que ressoaria nos quatro cantos da terra, inspirando movimentos, despertando fé e, mais tarde, tornando-se sinônimo de resistência. Mas a ironia da história é que, enquanto o mundo celebrava sua ascensão, as sombras da guerra já se estendiam sobre a Abissínia. Porque Selassie não era apenas um imperador, era um reformador. Em 1931, com a pena afiada de um visionário, ele assinou a primeira Constituição moderna da Etiópia.
um documento que não apenas estruturava um Estado, mas o projetava para o futuro, um parlamento bicameral, uma Câmara dos Lordes composta pelos sábios do reino, e, acima de tudo, a promessa de justiça. Adeus ao Fetanagast, o antigo código legal que regerá o império por séculos. Agora, a lei seria escrita com tinta fresca, inspirada nos sistemas ocidentais, mas adaptada à alma etíope. Era a modernização em marcha, o sonho que ele cultivara desde os anos 1920, quando ainda era regente, ganhando forma. Escolas, estradas, hospitais, cada tijolo colocado era uma declaração. A Etiópia não ficaria para trás. Mas o progresso, como um rio em cheia, sempre encontra rochas no caminho. E a maior delas vinha do norte, de além do Mar Vermelho. Na Itália, os ventos da história sopravam na direção errada. Desde 1922, quando Benito Mussolini marchou sobre Roma com seus camisas negras, o país se transformará em uma máquina de guerra disfarçada de império. Tornar a Itália grande novamente não era um slogan, era uma obsessão. E para um homem que se inspirava nas glórias de Roma antiga, a África não era um continente, mas um tabuleiro. A Líbia havia sido esmagada sob botas e bombas, Corfu humilhada, Fiume engolida. Agora, os olhos de Ilduce se voltavam para o chifre da África, onde uma antiga ferida ainda doía, a derrota italiana na Primeira Guerra Ítalo-Etíope, décadas antes. A humilhação de Adwa, em 1896, quando os exércitos abexins esmagaram as ambições coloniais da Itália, era uma mancha que Mussolini jurara lavar com sangue. E a oportunidade surgiu como um presente envenenado. Em 1934, as tensões entre Addis Abeba e as colônias italianas, Eritreia e Somalilândia, explodiram em Valval, um posto avançado no deserto onde a soberania era tão disputada quanto a água. Um incidente, um tiroteio, dezenas de mortos. Para o mundo, era um conflito de fronteira, para Mussolini, era o pretexto perfeito. Selassie, astuto, levou a questão à Liga das Nações, mas as potências europeias, Grã-Bretanha e França à frente, hesitavam. Afinal, quem ousaria confrontar a Itália quando a sombra de Hitler já se estendia sobre a Europa? Melhor ter Mussolini como aliado do que como inimigo. Assim, em 3 de outubro de 1935, sem declaração formal, as divisões italianas cruzaram a fronteira da Eritreia. Não era uma invasão, era uma enxurrada. Centenas de tanques, uma artilharia que fazia tremer a terra. E pela primeira vez na história da África, aviões bombardeando vilas e exércitos como se fossem formigas. Selassie tinha coragem, tinha um povo disposto a morrer por sua terra, mas como enfrentar uma máquina de guerra moderna com espadas e fuzis antiquados? A Etiópia resistiria, sim, com uma bravura que deixaria o mundo boquiaberto. Mas a batalha não seria apenas de homens, e sim de eras. E o imperador sabia disso. Enquanto os canhões rugiam ao longe, ele olhava para o horizonte não com medo, mas com uma determinação que só os grandes líderes possuem. Porque Haile Selassie não lutava apenas pela Etiópia. Lutava por algo maior. A ideia de que um povo, por mais humilde que fosse, poderia desafiar o mundo e vencer. A história poderia ter sido escrita como a de Davi contra Golias, se não fosse pelo fato de que, desta vez, Golias tinha o apoio dos juízes. Em 1935, quando as botas italianas pisaram pela primeira vez na terra abissínia, o mundo assistia, e a Liga das Nações, suposta guardiã da justiça internacional, hesitou. Não por falta de palavras, mas por excesso de interesses. Era outubro de 1935. 4 dias depois da invasão, a Liga finalmente se mexeu, mas com a lentidão de um elefante em areia movediça. Sanções? Sim, mas tímidas, calculadas para não ofender demais. Afinal, quem realmente comandava aquele teatro de sombras eram as mesmas potências que haviam esculpido o mapa da África a golpes de caneta e balas, Grã-Bretanha e França. Donos de impérios que se estendiam como teias de aranha sobre o continente, com colônias em Somalilândia, Sudão, Quênia, territórios que, ironicamente, cercavam a Etiópia como lobos em torno de uma presa. E no centro desse jogo 2 homens, Stanley Baldwin, o primeiro-ministro britânico que havia acabado de vencer eleições prometendo lealdade à Liga, e Samuel Ouari, seu ministro das Relações Exteriores, um homem que logo descobriria o peso de uma coroa de espinhos chamada Realpolitik. Ouari não perdeu tempo. Em dezembro daquele ano, enquanto o mundo ainda debatia o que fazer, ele e seu homólogo francês, Pierre Laval, trancafiados em uma sala, esboçaram um acordo que ficaria marcado na história como o Pacto Ouari-Laval, um documento tão cínico que até a imprensa britânica, geralmente discreta, o vazou com nojo. A proposta? Entregar metade da Etiópia a Mussolini,
como quem oferece um osso a um cão raivoso para que não morda a mão. Eritreia e Somalilândia italiana se uniram em um abraço mortal, e Selassie, traído por aqueles que juravam proteger os pequenos, viu seu país ser desmembrado em um mapa de gabinetes distantes. A Liga das Nações, que nasceu com a promessa de ser o escudo dos fracos, revelou-se o que sempre foi: um clube de potências que negociavam a soberania alheia entre taças de vinho e apertos de mão. O escândalo foi tão grande que Oari teve que renunciar, mas o estrago já estava feito. A máscara da diplomacia caíra, e o que restava era a nudez da ambição. A Grã-Bretanha e a França, temerosas de empurrar Mussolini para os braços de Hitler, preferiram sacrificar um reino africano a enfrentar uma guerra na Europa. A Liga, que já respirava por aparelhos, teve sua agonia acelerada. Se antes ela era um símbolo de esperança, agora virava piada, incapaz de frear não só a Itália, mas também o Japão, que avançava na Ásia com a mesma impunidade. O mundo assistia e aprendia a lição. As regras internacionais valiam apenas até que os poderosos decidissem rasgá-las. Enquanto isso, na Etiópia, a guerra não esperava por tratados. Selassie, com a espinha ereta e o coração em chamas, preparava sua resposta. Em dezembro de 1935, as forças etíopes lançaram uma contraofensiva ousada: cortar as linhas italianas, invadir a Eritreia, mostrar ao mundo que aquele povo não se ajoelharia. Por um momento pareceu funcionar. Os italianos, surpresos pela ferocidade dos guerrilheiros etíopes, recuaram. Mas Roma não aceita derrotas. E então chegou Pietro Badoglio, o homem que Mussolini escolheu para transformar uma campanha hesitante em um banho de sangue. Em janeiro de 1936, ele assumiu o comando, e com ele, a guerra mudou de cara. Badoglio não era um general qualquer. Era o arquiteto da vitória italiana na Líbia, um homem que não media esforços para esmagar a resistência. E desta vez seu arsenal incluía algo que nem mesmo as convenções de Genebra ousariam justificar: gás mostarda. Bombas químicas caíram sobre Tembi em Ambaradão, Shire, vales que se transformaram em cemitérios a céu aberto. Os exércitos etíopes, desarmados contra aquele horror, caíram como espigas sob a foice. Selassie lutou até o fim. Em março de 1936, fez sua última investida no norte, mas a matemática da guerra já estava escrita: sem armas modernas, sem apoio internacional, sem piedade. Em 31 de março, o norte da Etiópia caiu. E em 26 de abril, Badoglio lançou sua obra-prima de crueldade: a Marcha da Vontade de Ferro, uma coluna mecanizada de 2.000 veículos, 12,5 mil soldados e uma determinação única: chegar a Addis Ababa antes que o mundo pudesse piscar. A capital etíope, outrora um farol de resistência, agora tremia. Selassie, com a família, fugiu para o exílio em 2 de maio, cruzando a fronteira para a Somalilândia francesa. 5 dias depois, Badoglio entrou em Addis Ababa à frente de 1,7 mil veículos, como um novo César celebrando seu triunfo. Os italianos hastearam sua bandeira, ocuparam os palácios, e Mussolini, de Roma, declarou a vitória. Nascia a África Oriental Italiana, um império de papel e sangue que unia Etiópia, Eritreia e Somalilândia em um só território, pelo menos nos mapas. Mas a história não termina aqui. Porque enquanto os fascistas comemoravam, enquanto os jornais italianos estampavam manchetes triunfais, uma verdade inconveniente persistia: a Etiópia nunca foi realmente conquistada. No sul, no oeste, nas montanhas e nas florestas, a resistência continuava. Selassie, mesmo no exílio, não havia desistido. E o mundo, que pensava ter visto o fim de uma nação, logo descobriria que alguns povos não morrem, apenas esperam um momento de ressurgir. No coração da África Oriental, onde as montanhas se erguem como sentinelas e os rios serpenteiam por vales milenares, a Itália acreditava ter finalmente concretizado seu sonho imperial: um território contíguo, uma colônia unificada sob a bandeira fascista. 40 anos. 40 longos anos desde a primeira tentativa de dominação, lá pelos idos de 1890, quando os canhões italianos rugiram pela primeira vez contra a Adva, apenas para serem silenciados pela resistência etíope. Dessa vez, porém, a história parecia diferente. Dessa vez, Mussolini jurava que não haveria retrocesso. Mas a que custo? As políticas brutais testadas na Líbia nos anos 1920 não nasceram do acaso, foram desenhadas para esmagar, para submeter. Não se tratava de genocídio por capricho, mas de um cálculo frio: confinar, dividir, aniquilar a vontade de um povo. Campos de concentração ergueram-se como cicatrizes na terra, abrigando aqueles cuja única culpa era acreditar em sua própria liberdade.
Etnias foram jogadas umas contra as outras, tecendo um mosaico de desconfiança onde antes havia solidariedade. A Itália, agora no comando, celebrava sua vitória civilizatória. Enquanto isso, Selassie, o Leão de Judá, cruzava o Mediterrâneo não como um fugitivo, mas como um mensageiro de uma verdade que a Europa insistia em ignorar. Genebra, 1936. A Liga das Nações, aquele palácio de promessas vazias, recebeu o imperador etíope com pompa, mas sem ação. Selassie não suplicou, ele acusou. Com voz firme denunciou o fascismo que se espalhava como praga, os gases venenosos que queimavam os pulmões de seus compatriotas, a hipocrisia de um mundo que fechava os olhos enquanto a barbárie avançava. Sua fala ecoou pelos salões, mas as potências europeias estavam ocupadas demais olhando para si mesmas. A Alemanha de Hitler, só alguns meses antes, havia marchado sobre a Renânia, rasgando o Tratado de Versalhes com um sorriso de desafio. Londres e Paris, paralisadas pelo medo, preferiram a ilusão da paz à justiça. A Itália, então, saiu da Liga com um gesto teatral em dezembro de 1937, como se abandonasse um clube que já não lhe servia. Selassie, exilado em Bath na Inglaterra, assistia ao mundo arder. 1938. A Áustria foi engolida pelo Terceiro Reich. 1939. A Tchecoslováquia, dilacerada. Setembro daquele ano. A Polônia invadida e a Europa finalmente acordou para a guerra. Mussolini, sempre o oportunista, hesitou. Esperou. Até que em junho de 1940, com a França de joelhos e a Grã-Bretanha isolada, decidiu que era sua hora. A Itália declarou guerra, e o chifre da África tornou-se mais uma vez um tabuleiro de sangue. O primeiro golpe veio do céu. Em 13 de junho de 1940, aviões italianos bombardearam o Quênia britânico, inaugurando a campanha da África Oriental. O plano de Mussolini era ambicioso: dominar o Sudão, o Egito, unir suas possessões africanas em um império inquebrável. Nos primeiros meses, a Blitzkrieg italiana avançou, mas a ilusão duraria pouco. 1941 chegou com um vento de mudança. As tropas italianas, espalhadas e mal supridas, começaram a recuar. Selassie, que nunca havia deixado de planejar seu retorno, deixou a Inglaterra e desembarcou no Djibouti francês, agora livre. Não como um refugiado, mas como um comandante. Ao seu lado, uma coalizão improvável. Britânicos, etíopes, eritreus, belgas livres e até franceses que se recusavam a curvar-se a Vichy. Juntos, eles avançaram. Em Eritreia, uma operação naval no Mar Vermelho abriu uma nova frente. Na primavera, as defesas italianas ruíram como castelos de areia. E então, veio o dia 5 de maio de 1941. 5 anos, exatamente 5 anos, depois que Badoglio e suas tropas haviam entrado em Addis Abeba como conquistadores, Selassie retornou. Não em um carro blindado, não escondido, mas a cavalo, como um soberano que reclama seu trono. A multidão encheu as ruas, e o ar vibrou com cânticos que a ocupação italiana jamais conseguiria calar. A Etiópia estava livre. O Leão de Judá, mais uma vez, rugia sobre suas terras. Mas a história, como sempre, tem suas sombras. Os britânicos que tanto ajudaram na libertação, trouxeram consigo uma condição silenciosa: a abolição definitiva da escravidão. Um paradoxo cruel. Enquanto a Itália fascista, em seu breve domínio, havia decretado o fim da escravidão, sim, os mesmos que bombardeavam vilarejos com gás mostarda, a Etiópia de Selassie ainda carregava essa chaga aberta. Desde os tempos de Menelik II, o tráfico de seres humanos persistia, apesar das pressões britânicas desde o século XIX. A guerra, ironicamente, acelerou o que a diplomacia não conseguirá. Em 1942, a escravidão foi oficialmente erradicada. Um gesto de civilização imposto pelos vencedores. Uma mancha em uma vitória que ainda assim brilhava como um farol. Porque no fim, a Etiópia não foi salva por generosidade alheia. Foi reconquistada pelo sangue de seus filhos, pela teimosia de um povo que se recusou a desaparecer. E isso nenhuma potência colonial poderia apagar. O mesmo império que resistira à invasão italiana agora se via diante de um dilema cruel. Enquanto o mundo celebrava a vitória sobre o fascismo, milhões em sua própria terra sofriam em silêncio. Não era apenas a sombra da escravidão que se dissipava, mas também a revelação de uma ferida aberta, a fome que devorava o norte do país. Tigray, uma região de gente orgulhosa e terra árida, tornará-se o palco de uma tragédia anunciada. Locustas devoravam as colheitas, a seca rachava a terra, e doenças como varíola e tifo ceifavam vidas como foices implacáveis. Em 1958 a fome não era mais uma ameaça, era uma sentença.
E enquanto crianças inchadas de desnutrição vagavam como espectros pelas vilas, Addis Ababa, a capital resplandecente de Selassie, parecia olhar para outro lado. Não por acaso. O imperador, que tão habilmente manobrara no tabuleiro internacional para restaurar a soberania etíope, agora enfrentava um desafio que nem a diplomacia nem as proclamações poderiam resolver. A fome não era apenas uma crise humanitária, era um espelho quebrado de seu próprio reinado. Selassie, o leão de Judá, o homem que encarnava a promessa de modernidade, via-se preso entre duas narrativas. De um lado, a imagem que vendia ao mundo, a de um líder visionário, arquiteto de uma Etiópia unida e progressista, membro fundador da ONU, aliado estratégico do Ocidente na Guerra Fria que se desenhava. Do outro, a realidade brutal de um império fraturado, onde a lealdade dos súditos era medida não em discursos, mas em grãos de trigo que nunca chegavam. E aqui estava o paradoxo. O mesmo sistema que o sustentava, uma teia de nobres clérigos e generais que há séculos extraíam riqueza das províncias, era o que agora o traía. A fome em Tigray não era um acidente da natureza, era o resultado de décadas de negligência calculada. O governo central, dominado pela elite amara, tratava a região como um apêndice distante, útil apenas como buffer contra a Eritreia inquietante ou como fonte de recrutas para o exército. Quando os relatórios sobre a catástrofe finalmente chegaram aos ouvidos do imperador, vieram acompanhados de um aviso velado: intervir seria admitir falhas, ignorar, arriscar uma revolta. Selassie escolheu o caminho do meio, uma ajuda simbólica, suficiente para acalmar as consciências internacionais, mas insuficiente para salvar vidas. Afinal, para um homem que governava por decreto divino, reconhecer a vulnerabilidade humana era um luxo que não podia se dar. Enquanto isso, nas montanhas de Tigray, a semente da rebelião era regada com o sangue da fome. Os jovens que sobreviveram à devastação não esqueceriam. O império que os abandonara não merecia lealdade. E quando, anos depois, as armas da Frente de Libertação do Povo Tigraiano, TPLF, ecoassem pelos vales, não seria apenas uma luta por autonomia. Seria a vingança de uma geração que aprendeu na dor que a sobrevivência exigia mais do que súplicas a um trono distante. Mas a fome não era o único incêndio que Selassie deixava queimar. Ao sul, na Ogaden, os somalis étnicos olhavam para Mogadíscio com esperança, enquanto o governo etíope os via como peões em um jogo geopolítico. Ao leste, a Eritreia, outrora celebrada como a joia do Mar Vermelho, via sua autonomia ser esmagada sob o pretexto da unidade nacional. E em cada província, de Oromia a Sidama, o mesmo padrão se repetia: promessas de modernização que nunca chegavam, reformas que beneficiavam apenas os de sempre, e uma sensação crescente de que o pai da nação governava para uma família a sua própria. O imperador, porém, não enxergava as rachaduras. Ou melhor, escolheu não enxergar. Afinal, para um homem que se via como o eleito de Deus, a história não era escrita por camponeses famintos ou estudantes rebeldes, mas por decretos imperiais e alianças com superpotências. E assim, enquanto a Etiópia entrava nos anos 1960, Selassie continuava a dançar no salão de baile de seu palácio, indiferente ao fato de que lá fora, o chão já tremia. Enquanto os corpos se amontoavam nas terras ressecadas de Tigray, Selassie recebia aplausos nos salões do poder internacional. A fome que ceifou cerca de 100 mil vidas entre 1958 e 1961 não foi um acidente da natureza, mas o resultado de um sistema que priorizava a pompa imperial à sobrevivência do povo. E mesmo quando a ajuda finalmente chegou, com o governo Eisenhower estendendo a mão em 1959, era tarde demais para dezenas de milhares. A tragédia se repetiria poucos anos depois na mesma região, como um castigo cíclico que o regime se recusava a evitar. Tigray sangrava, a Eritreia ardia em revolta e o imperador continuava a ser ovacionado como um estadista visionário. Porque para o mundo Selassie era outra coisa, o último monarca de um continente que se libertava das correntes coloniais, o arquiteto da unidade africana, o homem que discursava com elegância em fóruns internacionais enquanto seus soldados esmagavam dissidentes em casa. Em 1963, ele estava ao lado de Kennedy no funeral do presidente americano, um símbolo de dignidade em meio ao luto global. Em 1970, recebia de Gaulle em Addis Abeba com a mesma solenidade com que seu regime silenciava vozes dissonantes. A Etiópia era a joia da África não alinhada, um farol de independência entre blocos, enquanto suas prisões se enchiam de estudantes, jornalistas e camponeses que ousavam questionar o pai da nação. E então havia o culto.
Porque Selassie não era apenas um imperador, para milhões, especialmente na Jamaica e em diásporas africanas, ele era o Messias encarnado. O rastafarianismo, nascido da resistência negra e da leitura radical da Bíblia, transformou o regente Rastafari em Jah, o Deus vivo. Um homem que jamais reivindicou divindade, mas que tampouco desmentiu a devoção que o elevava ao panteão sagrado. Enquanto a fome e a repressão marcavam seu reinado no Caribe e além, seu nome era entoado como sinônimo de libertação. Uma ironia cruel. O mesmo líder que autorizava massacres em Nona e Azemo era adorado como salvador por quem jamais pisaria em solo etíope. Mas as rachaduras no trono não podiam mais ser ignoradas. Em 1960, enquanto Selassie desfilava pelo Brasil, seu próprio guarda imperial, Akebur Zabagna, tentava derrubá-lo. Os irmãos Nevai, Germame e Mengistu proclamaram seu filho, o príncipe Asfalvossen, como novo imperador, um golpe que durou 4 dias de sangue antes de ser esmagado. Mais de 300 mortos depois, a mensagem era clara: o regime não cedia sem violência. E Selassie, sempre astuto, entendeu. A repressão que antes era seletiva tornou-se sistemática. Prisões arbitrárias, censura implacável, desaparecimentos que ninguém ousava investigar. A Etiópia dos anos 1960 e 1970 era um país de duas faces, a que sorria para as câmeras internacionais e a que sufocava seus filhos. Os estudantes, inspirados por ideais marxistas e pan-africanistas, foram os primeiros a sentir o peso da bota imperial. Manifestantes sumiam, universidades viravam alvos, e quem questionava a monarquia era rotulado de subversivo. Enquanto isso, em Eritreia, a guerra de independência se arrastava, com o exército etíope respondendo à resistência com massacres que mancharam para sempre o legado de Selassie. Em dezembro de 1970, mais de 800 civis foram executados em Nona. Em julho de 1967, 170 homens foram mortos em Azemo. Não eram incidentes. Eram advertências. O imperador, outrora intocável, agora governava com o medo como seu principal aliado. Mas até o medo tem prazo de validade. E enquanto Selassie se agarrava ao poder com unhas e dentes nas sombras, uma nova geração de etíopes, soldados rasos, intelectuais camponeses, começava a perceber que nenhum trono dura para sempre. Nem mesmo de um homem que se acreditava escolhido por Deus. A Eritreia que Selassie tanto se gabava de ter criado com amor, era na verdade uma ferida aberta em seu reinado. Enquanto o mundo ainda o via como um estadista sábio, um ícone da resistência africana, a realidade dentro das fronteiras etíopes era outra. Um país onde a justiça se dobrava aos caprichos do palácio, onde os direitos humanos eram moeda de troca e a fome, uma arma silenciosa. Os relatórios de organizações como a Freedom House, por mais diplomáticos que fossem, não conseguiam mascarar o óbvio. A Etiópia de Selassie já não era um império, mas um barril de pólvora prestes a explodir. E explodiu. Não com um estrondo, mas com o gemido surdo de milhares de gargantas secas pela sede e pela fome. 1972 chegou como um veredicto. Volo, no norte do país, transformou-se em um cemitério a céu aberto. A seca castigava a terra e o governo, lento e indiferente, deixava que os corpos se amontoassem enquanto os grãos produzidos na própria região eram desviados para Addis Abeba, como se a capital tivesse mais direito à vida do que as províncias esqueléticas. Entre 40 mil e 80 mil mortos, números frios para um crime quente. Não era uma tragédia natural, era uma escolha. E o povo, que já engolia em silêncio as humilhações do passado, começou a cuspir de volta. As tensões étnicas, sempre latentes, inflamaram. Oromos, Afars, Somalis, todos disputando migalhas enquanto o trono se banqueteava. A fome não unia, dividia. E em cada divisão, a raiva crescia. Selassie, aos 81 anos, já não era o leão de Judá, mas um velho surdo aos uivos de seu próprio reino. Meio século no poder, e o que restava? Um país fragmentado, um exército descontente e uma geração que não queria mais ajoelhar-se. Foi em Negele Borana que a faísca acendeu. Janeiro de 1974. Soldados, esgotados por água podre e salários de miséria, se rebelaram. Não por um general, não por uma ideologia, por uma piada. Uma piada amarga sobre a água que os envenenava, mas que de tão verdadeira virou um grito. E gritos, como sabem os tiranos, têm o hábito de se multiplicar. Fevereiro chegou com as ruas. Protestos, greves, adesões inesperadas, até a polícia e o exército, pilares do regime, começaram a vacilar. Selassie, pressionado, tentou negociar. Promessas de reformas, uma constituição revisitada, migalhas de poder jogadas como esmolas. Mas quem aceita esmolas quando já roubou a faca? Março.
Os sindicatos paralisaram o país. Abril. Os muçulmanos, há décadas marginalizados, exigiram voz. O imperador, cada vez mais uma sombra, viu seu último esteio, o exército, desmoronar sob seus pés. Até que em junho, o golpe final, o Derg, não eram generais ilustres, mas oficiais médios, homens que conheciam o cheiro da pólvora e o peso da fome. Em semanas prenderam a nata da nobreza, executaram os leais ao antigo regime e, com um manifesto na mão e um fuzil no ombro, decretaram o fim de uma era. 12 de setembro de 1974. O dia em que o mito desabou. Selassie, o eleito de Deus, foi arrastado do trono não por um exército estrangeiro, mas por seus próprios soldados. Seu filho, Asfalvossen, nem sequer estava no país quando o Dergo declarou imperador, uma farsa que durou meses, até março de 1975, quando a monarquia foi oficialmente extinta. O império que durará milênios virou cinzas em menos de um ano. E então veio a purga. Centenas executados nobres militares, até netos do próprio Selassie como esquinder desta, cuja única culpa foi nascer com sangue real. O antigo imperador, agora um prisioneiro em seu próprio palácio, assistiu ao desfile de cadáveres de seu legado, até que em 28 de agosto de 1975, o anúncio oficial, Haile Selassie estava morto. Falência respiratória, disseram. Mas todos sabiam a verdade, assim como sabiam que seu corpo, jogado em uma vala comum, nunca teria um túmulo digno. O leão de Judá não rugiu no fim. Ele sufocou. E com ele, o império que se recusou a morrer de velhice, porque os impérios, afinal, não morrem. São assassinados. Seus restos, lançados à sombra de uma laje de concreto nos jardins do palácio que um dia foi seu reino, repousaram onde a história e a ironia se encontraram. Addis Abeba, sim, a mesma cidade que ele sonhou erguer como farol da África, a mesma que agora carrega em suas ruas o peso de um passado que se recusa a ser enterrado. Só em 1992, depois de décadas de silêncio forçado, seus ossos foram resgatados daquela vala comum disfarçada de sepultura. Finalmente, o leão de Judá ganhou um lugar na Catedral da Santíssima Trindade, ao lado de Menelik II, aquele que, como ele, tentará unificar um império com mão de ferro e sonhos de grandeza. Mas que ironia! Enquanto os corpos dos imperadores descansavam lado a lado, o país que deixaram para trás ardia em chamas. Porque a Etiópia de Selassie já não existia quando ele morreu. Em seu lugar, uma nação rasgada pela guerra civil, um conflito que não começou com sua queda, mas que se alimentou dela como carniça. O Derg, aquele bando de militares que se autoproclamou salvador da pátria, não trouxe salvação, trouxe o inferno. Marxismo-leninismo importado, cortesia de Moscou, imposto à baioneta sobre um povo que nunca pedirá por ele. E o que veio depois? A resistência, é claro. A Frente de Libertação do Povo Tigray, o Partido Revolucionário do Povo Etíope, grupos que, apesar de suas divisões, tinham uma coisa em comum, ódio suficiente para transformar o país em um campo de batalha. E então veio a fome. Não qualquer fome, aquela que o mundo inteiro viu na televisão, em 1983, quando os ossos de crianças etíopes se tornaram a imagem mais cruel do século XX. 500.000 de mortos, enquanto o Derg gastava o pouco que restava em armas, não em comida. Enquanto a URSS, esse grande irmão que prometera prosperidade, olhava para o outro lado. A guerra com a Somália pelo Ogaden, a luta pela Eritreia, o terror vermelho que transformou ruas em matadouros, tudo isso enquanto o mundo assistia, horrorizado, mas nunca o suficiente para intervir. Até que em 1991, o Império Soviético desabou, e com ele, o fluxo de armas que mantinha o Derg de pé. Finalmente o silêncio das metralhadoras. Finalmente a chance de respirar. Uma nova constituição, uma nova esperança até a Eritreia, depois de 30 anos de sangue, arrancou sua independência. Por um momento, pareceu que a Etiópia poderia renascer. Um sistema federal que prometia respeitar as diferenças étnicas, uma tentativa de costurar as feridas de décadas de ódio. Mas a história, como sempre, tinha outros planos. Porque a paz na Etiópia é como areia entre os dedos, quanto mais apertas, mais escorre. Em 1998, a guerra com a Eritreia reacendeu, como se o país não tivesse tido bastante cicatrizes. E depois, mais conflitos, mais tensões, mais promessas quebradas. Até que em 2020 o governo federal declarou guerra ao Tigray, e o mundo assistiu, mais uma vez, ao espetáculo da barbárie. Crimes de guerra, fome usada como arma, acusações de genocídio que ecoam nos corredores da ONU como um grito abafado. E no meio disso tudo, o fantasma de Selassie ainda pairando. Porque seu legado é uma contradição viva.
o homem que modernizou a Etiópia, que enfrentou Mussolini com a dignidade de um rei, que aboliu a escravidão e se tornou um símbolo de resistência negra no mundo. Esse mesmo homem também governou com punho de aço, ignorou as fraturas étnicas do país até que elas explodissem, e deixou para trás uma Eritreia ferida, uma nação dividida, um futuro incerto. Hoje a Etiópia ainda é um gigante adormecido, um país de potencial econômico estrondoso, uma peça-chave no tabuleiro da África Oriental. Mas também é um lugar onde o passado nunca morre, apenas espera, silencioso, sob a superfície. Selassie foi um visionário? Sim. Foi um tirano? Também. Sua queda diante dos italianos na década de 1930 lhe rendeu uma aura de mártir, uma simpatia que para muitos, ofuscou seus próprios erros. Mas a história não se escreve com heróis puros ou vilões absolutos. Ela se escreve com sangue, com escolhas, com consequências. E a Etiópia ainda está pagando o preço delas. Mas não é só a Etiópia que carrega esse peso. É toda a África que olha para trás e vê um continente esculpido por mãos estrangeiras, por decisões tomadas em gabinetes distantes, por promessas quebradas em mesas de negociação. A história não é um espelho, é uma sombra alongada, que se estende até hoje nas fronteiras artificiais, nas economias dependentes, nos conflitos que nunca parecem terminar. Então, o que nos resta? Questionar, debater, exigir que as narrativas sejam contadas não apenas pelos vencedores, mas por aqueles que resistiram, que sobreviveram, que ainda lutam para serem ouvidos. Porque a verdade não está nos monumentos de bronze, nem nos discursos oficiais. Está nas cicatrizes da terra, nas memórias que se recusam a apagar, nas vozes que se ergueram, e ainda se erguerão contra o esquecimento. E você? O que enxerga quando olha para esse passado? O que essas histórias despertam em você? A discussão não termina aqui. Ela só começa.